Nesse vídeo você vai aprender a fazer um tapete em fio de malha retinho, sem emborcar e sem embabadar. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Nath Neves, sou artesã e empreendedora e eu compartilho os meus trabalhos, as minhas experiências trabalhando com fio de malha lá no meu perfil do Instagram e aqui também no YouTube. Então se você ainda não me segue no Instagram é Nath Neves Atelier. Se você ainda não me acompanha aqui no YouTube, já aproveita esse momento para passar a agulha aqui no botão se inscrever e poder ficar por dentro de todas as novidades que eu trago aqui no canal. Então esse vídeo ele vai ser estruturado assim, eu vou dar algumas instruções e a gente pratica. Depois eu volto, dou outras instruções e a gente pratica. Então para iniciar eu já vou logo informando que eu fiz esse tapete todo em fio de malha residual. E a dúvida é como deixar um tapete assim, sem embabadar, todo retinho, sem emborcar, como fazer, né? Então a primeira dica é você escolher um fio com espessura regular. Se o fio que você escolheu ele é muito irregular, você vai precisar fazer algumas adaptações para tentar resolver aí esse problema. E a outra coisa que entra também dentro dessa dica é que você precisa escolher uma agulha certa para esse tipo de fio que você escolheu fazer o seu tapete. Então essa é a primeira dica, fio regular e agulha apropriada para esse tipo de fio. Então a dica número 2, ela já está dentro da parte de confecção mesmo do tapete, do início dessa confecção, que é o círculo mágico. Muita gente tem dúvida de quantos pontos se deve colocar no início. E eu poderia dizer assim, coloca 12, ou coloca 14, ou coloca 10, mas isso vai depender muito do fio que você utilizar. Esse aqui, por exemplo, que eu utilizei para fazer, eu comecei com 14 pontos, porque o fio ele não estava tão larguinho, como já aqui no final ficou. E se eu colocasse 12 pontos aqui, esse tapete provavelmente iria emborcar, ou não iria ficar legal, não iria ficar retinho. Então, quando o fio ele tá mais fininho, eu preciso colocar mais pontos. Quando ele tá larguinho, aquele fio ele vai preencher todos aqueles espaços. Então, 12 pontos, às vezes até 10, já fica todo preenchido. Então, é bastante importante você observar a quantidade de pontos, se ficou legal, se fechou certinho, se o ponto não ficou muito esticado, para poder saber realmente se ele está certo. Então, agora vamos para a prática. Para iniciar o tapete, eu vou começar com um círculo mágico e dentro dele eu vou subir 2 correntinhas. 1, 2. Agora eu vou fazer 13 pontos altos dentro do círculo. Essas 2 correntinhas que eu fiz de início, elas vão servir como o primeiro ponto alto. Então, eu vou contar esse primeiro ponto mais 13 pontos altos, que vão dar um total de 14 pontos altos nessa primeira carreira. Então, aqui eu vou estar iniciando com 14 pontos. Mas, se seu fio ele está mais fino, você vai talvez precisar de mais pontos, de repente aí 15. E se seu fio está mais larguinho, já vai ser o contrário, você vai precisar de menos pontos. Então, talvez você fique aqui pensando como eu posso saber se eu devo colocar menos ou mais pontos, qual a quantidade de pontos certa. Então, eu vou mostrar aqui, você vai conseguir fazer à medida que você vai fazendo os pontos e você vai fechando o círculo, e você vai percebendo se o último ponto que você fez, né, daquela carreira, ele fica perto, ele fica próximo do primeiro que você fez. Quando você fecha o círculo, se ele consegue ficar do ladinho do outro, ou se ele fica com espaço. Então, você vai conseguir observar. Então, eu tô fazendo aqui, já tô chegando aqui no final, e eu vou mostrar pra você. E agora é só fechar o círculo. Eu já vinha fechando o círculo à medida que eu ia fazendo os pontos, para que quando chegasse agora nesse momento, fosse mais fácil de fechar. Então aqui já é uma dica, né? Se o seu fio tá um pouco seco, você já pode ir fechando à medida que você vai fazendo os pontos. E deixa o resto pro final. E aqui eu já fiz, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Já fiz 13 pontos. Agora falta só mais um, que é o 14º. Lembrando que eu tô contando 14 pontos aqui nessa primeira carreira, já contando com essas 2 primeiras correntinhas de início, que elas vão simular um ponto, né? Elas vão servir como um ponto, o primeiro ponto dessa carreira. Então, aqui, do jeito que tá, eu já sei que não precisa colocar mais nenhum ponto, porque o primeiro ponto que eu fiz está do ladinho do último, sem muito espaço. Aqui só tem um espacinho mínimo aí pra gente fazer o fechamento. Então, já fica claro pra mim que aqui não precisa mais de pontos. Então, eu já tô aqui com a quantidade certa de pontos, porque eu não tenho um espaço grande entre o primeiro e o último ponto dessa carreira. Então, agora eu vou fazer o fechamento. E para fechar essa carreira, eu vou folgar
essa laçada onde está a agulha, essa alcinha, vou folgar e vou puxar ela com a agulha aqui de trás para frente, passando aqui nessa correntinha. Então, ó, essas duas correntinhas aqui são aquelas de início que a gente fez, aquelas duas correntinhas. E essa que eu tenho que passar a agulha por debaixo, ela fica em cima delas. Então, eu passo aqui e puxo essa alcinha que eu estiquei, né? Puxo e passo ela aqui por debaixo dessa correntinha. Ó, coloco aqui na agulha ela e puxo aqui pra trás. Pronto. Agora, depois de puxado, eu vou devolver ela passando por debaixo dessa correntinha, dessa mesma correntinha. Então, eu passo aqui com a agulha assim, passo pra cá e puxo o fio que vem do novelo. E trago aqui pra frente, onde ficam duas alcinhas, ó. Uma, duas. E aí, eu vou e puxo novamente o fio do novelo e passo por dentro dessas duas alcinhas. E pronto, agora eu puxo novamente o fio que vem do novelo e passo por dentro dessa outra alcinha e fecho, formando o primeiro ponto alto dessa próxima carreira. Nessa segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos altos em cada correntinha dessa. Ou seja, né, eu vou fazer um aumento em cada correntinha dessa. Que um aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu vou fazer aqui mais um nesse mesmo lugar, nessa mesma correntinha aqui. E nas próximas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, do mesmo jeito que eu fiz agora. Então, eu vou fazendo por todo esse círculo, por toda a carreira, e quando eu finalizar, eu volto. Tô chegando aqui no final dessa segunda carreira, vou fazer aqui o último aumento, e é muito importante saber aonde entrar aqui. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei em dúvida se eu deveria entrar aqui, ó, nesse espaço aqui, e eu não devo entrar aqui, certo? Aqui não. Eu vou entrar nesse aqui, nesse espaçozinho aqui de cima. Ó, eu vou entrar aqui. Tá vendo? E aqui eu faço os últimos pontos, no caso, né, o aumento. Então, após o aumento, nesse último aumento aqui da carreira, eu vou fazer o fechamento. E o fechamento é do mesmo jeito que eu fiz na carreira anterior. É o mesmo tipo de fechamento. Eu gosto sempre de estar ajeitando antes de fechar, estar aí arrumando os pontos. Como é malha, é bem maleável, então a gente vai ajeitando com as mãos para ficar ainda mais bonito o trabalho. Agora vai uma dica assim de milhões, já anota aí, já salva para não esquecer. Sempre quando você terminar uma carreira, coloca o tapete num lugar plano, seja a sua mesa, o chão ou a cama. Coloca num lugar assim plano para você ver se ele tá ficando retinho também, se ele tá ficando plano. E se você perceber que ele não tá ficando retinho, você desmancha só aquela carreira. É diferente de você fazer o tapete todo, aí coloca ele no chão no final e ver que não ficou legal, não ficou plano, aí você tem que desmanchar tudo. Então, salva essa dica. Agora eu vou fazer o fechamento. Vou folgar essa alcinha, vou passar a agulha aqui, ó. Tá vendo esse ponto, que é o primeiro ponto? Eu vou passar a agulha aqui por trás dessa primeira correntinha que fica em cima desse ponto. Tá vendo aqui o ponto? Aqui tá a correntinha. Passo essa alcinha aqui na agulha e puxo ela aqui pra trás. E agora eu vou passar a agulha aqui debaixo dessa correntinha que eu passei a alcinha. Passo aqui e puxo o fio que vem do novelo, trago aqui pra frente e eu fico com 2 alcinhas aqui. Puxo o fio que vem do novelo e passo por elas duas. E agora ficou uma alcinha apenas, né? E aí eu puxo novamente o fio do novelo e passo por ela, fechando o ponto. E aqui é o primeiro ponto da terceira carreira, o primeiro ponto alto da terceira carreira. Na terceira carreira, nós vamos trabalhar ela com um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho, certo? Então, nessa carreira, eu vou trabalhar com aumentos sequenciais, que são aqueles em que cada carreira eu vou diminuindo os aumentos. Faço mais pontos sozinhos do que aumentos. E isso numa sequência. Então, vamos lá. Então, aqui eu já tenho feito um ponto. E agora eu vou fazer, nessa seguinte correntinha, eu vou fazer um aumento. Porque nessa terceira carreira eu vou trabalhar com um aumento e um ponto sozinho. Então, eu vou entrar aqui, ó, aqui. E eu vou fazer
um aumento. E o aumento são 2 pontos no mesmo lugar. Então, fiz um, agora faço o segundo. Após esse aumento, eu vou fazer um ponto sozinho, né? Na próxima correntinha, eu faço um ponto sozinho. Na próxima correntinha, eu faço um aumento, que são 2 pontos no mesmo lugar. E assim eu vou fazendo por toda a carreira, e quando eu chegar no final, eu volto. Tô finalizando aqui a terceira carreira e eu vou fazer um aumento aqui. Ó, eu tenho um ponto sozinho aqui, outro aqui, eu faço o aumento aqui no meio. Então, essa carreira toda eu fui naquela sequência, um ponto sozinho e um aumento. Então, eu vou fazer o aumento agora e depois o fechamento. Sempre após o fechamento, esse tipo de fechamento, a gente já termina com o primeiro ponto da carreira seguinte, né? Então, aqui eu já tô com o primeiro ponto da quarta carreira e nessa carreira nós vamos trabalhar ela toda com aumento sequencial também. Sempre verifica se os pontos estão ficando iguais, as correntinhas, porque isso é muito importante para que o seu tapete ele fique bonito. Então, a sequência dessa quarta carreira vai ser um aumento e 2 pontos sozinhos. Um aumento e 2 pontos sozinhos, tá ok? Então agora, nessa próxima carreira, a gente já começa também a prestar atenção em uma coisa, que o aumento, ele não pode ficar embaixo de um outro aumento. Então, por exemplo, aqui eu tenho um aumento. Então, eu não vou fazer aumento aqui, eu vou fazer aqui, em cima desse ponto sozinho. Por quê? Porque se eu faço aumento em cima de aumento, a peça, né, o tapete, ele tende a ficar com pontas, ele não tende a ficar circular. Então, é importantíssimo você fazer o aumento sempre em cima de um ponto sozinho, de pontos que são sozinhos. Se você tem dificuldade de localizar o aumento é esse aqui, que tem 2 pontos no mesmo lugar. São 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Tá vendo, ó? 2 pontos. E o ponto sozinho é esse aqui de lado. E tá aqui a correntinha onde eu vou entrar e fazer o aumento aqui. Então, é nessa correntinha aqui que eu faço o aumento. Então, aqui, ó, eu deixo esse ponto sozinho mesmo. Na seguinte correntinha, eu também faço um ponto sozinho. E na próxima, eu vou fazer um aumento, que é justamente em cima do ponto sozinho. Aqui. Então, eu vou fazer o aumento aqui, que são 2 pontos no mesmo lugar, na mesma correntinha. Após o aumento, eu vou fazer 2 pontos sozinhos, e essa vai ser a sequência por toda essa carreira. E eu já vou aproveitar esse momento para dar uma pausa aqui na confecção e deixar mais algumas dicas. A terceira dica é sobre os aumentos, e eu vou focar muito nos aumentos aleatórios, porque eu estou usando um fio resíduo, onde tem muitas variações de espessura. Então, esse fio que eu utilizei, teve uma parte que ficou com muita variação, então eu precisei começar a fazer os aumentos aleatórios. Quando eu estou utilizando um fio premium, geralmente eu não preciso, mas já utilizei fios premium que precisou, talvez até não por conta da espessura, porque a espessura era regular, mas por conta da composição do fio. Quando eu estou fazendo um tapete que é de 2 cores, 3, então às vezes precisa dessa combinação, né, de composição e tudo do fio. Às vezes também é necessário fazer aumentos aleatórios mesmo utilizando o fio premium. Mas no resíduo, geralmente, quase sempre, eu preciso fazer o aumento aleatório, e é por isso que eu vou falar sobre ele aqui no vídeo. Então, antes de irmos para a prática, eu preciso te explicar que quando a gente faz muitos aumentos, o tapete ou qualquer outra peça tende a embabadar. E o que é embabadar? Quando ele fica assim, ó, embabadando mesmo, certo? Ele vai ficando assim. Então, isso é quando tem aumentos demais. Agora, quando tem poucos aumentos, a peça tende a emborcar, seja aqui para baixo ou fica assim para cima, geralmente. Ela fica assim, né? A peça fica assim, não fica retinha, como a gente tá vendo aqui. Então, aumentos demais, embabada, e aumentos de menos, emborca. Então, precisa ter um equilíbrio. Um outro ponto que é importante também incluir nessa dica número 3 é que se você tá vendo que tá tudo ok ali na questão dos aumentos, se você não tem muito aumento, tá equilibrado, se tá tudo ok, mas ainda assim o tapete não tá ficando retinho, você faz uma carreira toda
sem aumento. Então você nessa carreira não vai utilizar aumento em nenhuma parte, vai ser só o ponto sozinho. Então isso vai ajudar a equilibrar o tapete e fazer com que ele fique retinho. Outra dúvida é se já deve começar os aumentos aleatórios desde aqui, esse início, né, depois dessa primeira carreira. Então, eu geralmente não faço os aumentos aleatórios aqui, eu deixo passar a terceira, quarta carreira para começar os aumentos aleatórios, mas não quer dizer que você não possa começar. Mas eu gosto muito de começar assim e a partir daqui eu já começo os aumentos aleatórios. Agora vamos dar continuidade aqui a essa quarta carreira. Então, eu tava fazendo 2 pontos sozinhos e um aumento, 2 pontos sozinhos e um aumento. E eu vou mostrar aqui a questão dos aumentos aleatórios, apesar de que nessa carreira eu não vou fazer, mas eu vou mostrar como funciona os aumentos aleatórios para vocês já irem vendo, né, como fazer nas próximas carreiras. Então, ó, aqui tá bem retinho. Tô verificando sempre, ó, se não tá embabadando, emborcando. Embabadando fica assim, ó, mas não tá. E nem tá emborcando. Então, como eu sei, né, onde colocar o aumento e quando não precisa colocar, né? Então, como saber? Eu vou pegar aqui uma agulha e vou deixar ela aqui no meio do círculo. Eu vejo aqui onde é o meio aqui, né? E do jeito que tá aqui, eu não preciso colocar aumento. Tá certo aqui desse jeito, porque tá reto. Agora, se ele tivesse indo para um lado aqui, para esse lado, isso quer dizer que já coloquei aumento demais e a probabilidade desse tapete embabadar são muitas. Então, nesse caso, tá retinho, então eu vou fazer agora 4 pontos sozinhos, em vez de 2, que é a quarta carreira, eu tô fazendo 2 pontos e um aumento, né? Nesse exemplo aqui, eu vou fazer 4 pontos sozinhos. E depois eu verifico como é que tá ficando. Fiz os 4 pontos, agora eu verifico como é que tá. Ó, pego a agulha novamente, coloco ela aqui no centro e eu percebo que os pontos estão muito puxados para o outro lado. Isso quer dizer que tem poucos aumentos e tem grandes chances de a peça ficar emborcada. Então eu preciso fazer mais um ponto aqui no mesmo lugar, que é o aumento, para poder voltar aqui a ficar retinho. Tá vendo? Coloco a agulha aqui e vejo que tá retinho. O ponto não tá nem para um lado, nem para o outro. Tá reto. Então, eu preciso sempre estar me ligando nisso quando eu estiver fazendo os aumentos aleatórios. Como era só um exemplo, então vou desmanchar aqui e vou continuar fazendo aqui nessa quarta carreira os aumentos sequenciais. E na quinta, eu faço, já começo, né, a fazer os aumentos aleatórios. Então, desde a quinta carreira, eu tô trabalhando com aumentos aleatórios. E voltei aqui porque eu vi necessidade de fazer mais uma emenda, porque o fio assim, bem complicadinho, sabe? Tá oscilando muito a espessura. Então, eu vou ter que fazer uma emenda. E eu lembrei, né, de mostrar pra vocês, já que as outras que eu fiz, acabei não lembrando de gravar. Então, o fio tá ficando muito fino, eu vou procurar uma parte, né, dele que começa a ficar da mesma espessura desses pontos que eu acabei de fazer. E daí, depois que eu encontro essa parte, eu vou marcar aqui. Pronto. Então, eu vou marcar, né? Tô vendo aqui que tá parecida a espessura. Eu vou pegar agora aqui essa ponta, onde eu marquei, e vou deixar aqui reservada. E agora, eu dou continuidade aqui ao ponto, com aquele mesmo fio, que já tava ficando fino. E eu vou parar aqui, até a metade do ponto. E eu vou pegar agora essa parte que eu reservei e passar por essas duas alcinhas. E aqui, ó, esses aqui são os fios que eu estou tirando, né? A parte que eu vou tirar, que eu vou esconder, certo? Essa parte aqui é que eu vou esconder, que é a parte fina. Então, esses fios aqui eu vou esconder. E esse outro fio é o que eu vou dar continuidade aos pontos. Então, eu vou puxar ele aqui e fechar esse ponto. Então, agora, eu vou pegar essas pontinhas aqui, ó, pra ir ajustando, se o ponto ficou muito grande. E agora, eu vou usar esse fio aqui pra ir fazendo os pontos, certo? Mas antes, eu vou
esconder aqui essas pontas, esses fios aqui, certo? E eu vou escondendo entre as correntinhas. Então, eu peguei aqui uma agulha mais fina para não ficar deixando os pontos largos. Então, vou passando aqui e vou escondendo. E eu vou fazendo isso por todas essas correntinhas. E se o fio for muito grande, eu posso cortar ele. E se eu não quiser cortar, eu posso ir escondendo atrás dos pontos, mesmo que acabe as correntinhas. Então, vai do que você achar melhor. Eu preferi não cortar o fio, então eu vou esconder essa ponta aqui pra trás, por trás desses pontos aqui. Então, eu vou virar o tapete e vou escondendo aqui atrás desses pontos. Então, eu vou passando aqui o fio, puxando aqui com a agulha mais fina e vou passando por trás desses pontos. Sempre de forma bem discreta, para não ficar à mostra. Então, eu vou escondendo aqui, ó, por trás dessas alcinhas aqui, até chegar no final. E agora é só dar continuidade aos pontos, normalmente, né? E é assim que a gente faz quando tem emendas ou quando o fio fica fino demais, oscila muito a espessura. E aí a gente precisa realmente tirar uma parte. Então, em vez de cortar, a gente pode estar escondendo entre essas correntinhas. Vou fazer aqui um aumento porque eu tô vendo que os pontos estão puxando para um lado, né? Não tá retinho. Então, faço um aumento aqui e sigo fazendo pontos sozinhos até observar se o ponto tá virando de novo. Então, eu vou fazendo. Aqui eu já observo que eu preciso colocar um aumento, ó, porque o ponto ele não tá retinho. Tá vendo, ó? Ele não tá retinho. Então, com a agulha aqui no centro do círculo, né, do início aqui, eu vou vendo, ó, que era pra tá retinho e ele não tá. Então, já tá começando a vir pra esse lado. Então, aqui eu faço um aumento. E agora eu finalizo com pontos sozinhos, né? Um ponto em cada correntinha. Vou fazendo apenas um ponto sozinho, sem aumento. Para fazer um fechamento totalmente invisível na parte de trás, é só puxar mais aqui esse fio, cortar aqui e simular aqui essa última correntinha. E aí pega a ponta do novelo, né? E começa novamente uma carreira. Só que aqui nós vamos fazer o fechamento que não precisa cortar o fio, que ele fica uma marquinha aqui atrás, mas é bem sutil, bem simples, não é nada assim muito grande. Mas se você não quer que fique essa marquinha aqui, é só você cortar o fio a cada carreira e aí simula a correntinha e depois começa novamente uma nova carreira. Mas eu vou continuar fechando da mesma forma que eu fechei as outras carreiras. E a gente só vai fazer dessa forma, cortando o fio no final mesmo, na última carreira, tá? Agora eu vou continuar fazendo o mesmo fechamento que já foram feitos nas outras carreiras. Olha a situação desse fio, como ficou fino. Eu vou realmente precisar fazer uma emenda aqui. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz das outras vezes. A cliente me pediu um tapete de 80 centímetros e aqui eu já tenho 51 centímetros. Então, eu vou fazer mais algumas carreiras e quando eu chegar no final, eu volto. Eu tô aqui com 79 centímetros, então eu vou fazer ponto baixíssimo aqui para poder crescer um pouquinho mais e chegar nos 80 centímetros, para não precisar fazer mais uma carreira. Até porque o fio já está no fim. Eu tô aqui entregando muitas dicas nesse vídeo e se você tá gostando, não esquece de passar a agulha no botão curtir para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, para ajudar o canal a crescer. Agora eu vou arrematar todas essas pontinhas que ficaram atrás aqui do tapete, para que fique todo presinho, todo bonitinho. E o que eu faço é simplesmente esconder elas, terminar de esconder, passar cola e dar um pontinho com agulha comum de costura. E agora vamos para o bônus para você que ficou até o final aqui desse vídeo. Como eu prometi, eu vou ensinar como fazer a troca de cor.
eu precisei fazer pontos baixíssimos para poder atingir as medidas que eu precisava, mas geralmente não é necessário fazer ponto baixíssimo, então se você não fez, não tem problema, vai dar certo do mesmo jeito. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar essa segunda cor, né, a cor que eu quero dar continuidade aqui ao tapete, e eu vou entrar nessas correntinhas aqui das laterais, tá? Não é no ponto baixíssimo que eu fiz. Se você não fez ponto baixíssimo, né, não vai ter aqui esses pontos na frente. Então, só pra você entender, você não vai entrar aqui, que aqui são os pontos baixíssimos, tá? Ó, que eles estão em cima dos pontos altos. Então, eu vou pegar nas laterais. Opa. Aqui, ó. Eu passo a agulha aqui. Em qualquer lugar que você quiser começar, você passa a agulha. Então, vamos lá. Vou pegar a cor, né, a ponta do fio da cor que eu quero dar continuidade aqui ao tapete. E eu vou reservar mais ou menos uns 10 centímetros. E a partir daqui eu coloco a agulha assim, desse jeito, tá? Segurando aqui pra não saltar. E agora eu vou dar essa volta aqui, ó. E agora eu paro aqui e vou para o tapete, né? Pra dar continuidade aqui aos pontos. Então, eu passo a agulha em uma dessas correntinhas aqui das laterais. E agora eu puxo o fio que vem no novelo e trago aqui pra frente. Puxo novamente o fio que vem no novelo e passo por essa alcinha aí por trás dessa parte aqui do fio. E fica assim. E agora eu puxo novamente e passo por essa alcinha. Desenrolo aqui, ó. E pronto. Aqui formou o primeiro ponto da próxima carreira, né? O primeiro ponto da troca de cor. E agora é só dar continuidade a essa nova carreira com essa nova cor. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, porque esse assunto realmente é muito extenso, tem muita coisa para se falar. Se surgir alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu volto aqui para responder, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.